Então, bom dia a todos, cumprimento os meus colegas de departamento, cumprimento o professor Lélio Cabral e a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. A mim competiu falar sobre investigação de ofício e acho que seria importante fazer uma construção aqui, primeiro sobre as metodologias do processo penal, para que então a gente pudesse desenvolver, por último, uma forma de conexão com o tema do seminário, que seria a criminalidade econômica. Quando eu ministrava as aulas de processo penal 1, já há cerca de 10 anos, na UFMG, eu venho ministrando apenas processo penal 2, mas enquanto estive na PUC Minas e era responsável pelo processo penal 1, eu gostava de, no primeiro dia de aula, fazer uma espécie de aula introdutória do semestre e fazer uma explicação muito elementar sobre o processo penal, sobre a qual depois eu me arrependi, que o aluno ficava muito apegado àquilo e a gente tinha que desdobrar naturalmente, mas que no primeiro momento me parecia muito didático, que é tentar destrinchar essa natureza do processo penal em dois elementos muito básicos. O primeiro, que seria a audiência, e o segundo, que seria a investigação. Então, na audiência, nós teríamos um local onde as provas seriam apresentadas, prevalecendo a oralidade, uma gestão de informação pública, na qual as provas são apresentadas perante pessoas que são responsáveis por julgar, e é o que se viu um pouco na acusatoriedade greco-romana clássica. Em contraponto a essa essência de uma audiência, de um processo que constitui um saber a partir dessa audiência, eu remetia à investigação de ofício, que é o nosso tema. A investigação de ofício ela começa na Roma Antiga, se estende por toda a inquisitoriedade religiosa durante o período do medievo, e depois é retomada, em alguma medida, com aquilo que os processualistas penais chamam hoje nova inquisitoriedade, que foi instituída a partir do Código Napoleônico de 1808. Então, numa visão muito elementar, já advirto novamente que não se pode parar nisso que nós estamos introduzindo, a gente poderia pensar o processo penal, num primeiro momento apenas, como uma audiência e como uma investigação e ver como que isso se relacionou ao longo desse período todo. Claro que nós temos uma forma moderna, depois que o Código Napoleão instituiu a nova inquisitoriedade, aí eu teria até uma junção dessa audiência com essa investigação e, sobretudo, teríamos que reconhecer hoje que nós não poderíamos pensar um processo penal sem uma investigação, assim como faziam os gregos e os romanos. Então, feita apenas essa introdução, eu gostaria de colocar que houve um deslocamento do eixo do processo penal, especificamente na construção do saber. Eu sempre coloco que a sentença ela vai anunciar um saber. O processo ele é um processo que busca conhecer uma determinada situação para, em cima dela, decidir. Então, a sentença ela anuncia um saber. O problema é como esse saber pode ser construído e como que ele se alinha com uma proposta de constitucionalidade democrática. O problema que nós tivemos na acusatoriedade greco-romana e que levou ao declínio do que se chamava sistema acusatorial naquela época era justamente a dificuldade que a vítima tinha para reunir provas e apresentar nessa audiência, dando condição do processo penal chegar a uma decisão que pelo menos pudesse analisar aqueles argumentos e provas que sustentavam a reclamação que ele trazia na Assembleia. E é muito fácil compreender essa dificuldade, porque a vítima sequer tem poder para intimar uma testemunha. Hoje, muitas das provas passam por afetação de direito fundamental, ela não poderia fazer isso sozinho. Então, por mais que os direitos fundamentais sejam uma construção mais recente, se nós formos nos transportar para aquele período, veríamos que algumas dificuldades seriam muito próximas e a vítima teria, sim, inúmera dificuldade, não foi sem razão que a investigação de ofício se iniciou. O problema é que, quando essa investigação de ofício se iniciou, ela reduziu completamente aquela forma de construção daquele saber. Se antes era um saber que era fundado na audiência, perante o que a gente chama de contraditório, oralidade, um confronto discursivo probatório, agora esse saber se reduzia a uma produção de ofício por um sujeito cognoscente que era o criador de uma hipótese e que partia, a partir do que ele acreditava, para a construção seletiva daquela hipótese que ele investigava.
Isso se potencializou, se amplificou imensamente na Idade Média e foi quebrado em alguma intensidade somente com o Código de Processo Penal Napoleônico, quando se restabeleceu a investigação, mas se restabeleceu o julgamento. Então, teria uma investigação preliminar ao julgamento. No modelo francês que todos nós conhecemos, é o que se chama juizado de instrução. Mas lembrando que a investigação preliminar que precedia o julgamento continuava sendo feita por um juiz instrutor. Esse juiz instrutor reunia todas as provas num suposto entendimento de que essas provas seriam obtidas imparcialmente, porque como juiz instrutor ele produziria provas tanto para acusação quanto para defesa, e a partir desse momento ele acabaria por permitir um julgamento fundado numa coleta de provas absolutamente imparcial. Eu queria apenas rapidamente destacar alguns problemas relacionados a esse modelo de investigação de ofício e problemas que se relacionam à formação de um saber que deveria ser democratizado. Primeiro deles, a gestão autocrática da prova pelo juiz, seja lá na inquisitoriedade romana, seja na inquisitoriedade religiosa, seja na neo-inquisitoriedade napoleônica, quando se institui o juizado de instrução. Essa gestão autocrática da prova pelo juiz leva a concentrar nele toda a formação de saber do processo penal. E isso é muito presente na mentalidade processual penal brasileira. Se nós abríssemos, por exemplo, qualquer manual brasileiro de prova no capítulo de processo penal brasileiro, no capítulo de prova, nós encontraríamos muito imediatamente: prova é o elemento que leva à formação do saber do juiz, certeza do juiz, cognição do juiz. Ou seja, nós estamos totalmente voltados para a formação de um saber que depende essencialmente da forma como o juiz interpreta, da forma como o juiz compreende o fato, da forma como o juiz entende aquele fenômeno que se apresenta nas audiências para ele. Isso tem um problema muito forte em termos de formação do conhecimento, porque isso remete, querendo ou não, a uma formação de um saber individual, gerido geralmente na esfera de consciência, sem dialogicidade com o mundo e com a diferença que pode existir na vida e no processo, em decorrência da interpretação do próprio direito, da interpretação do próprio fato e da interpretação da própria prova. Então, essa gestão autocrática da prova pelo juiz na investigação de ofício, ela acaba sendo muito problemática, porque ela promove uma redução muito grande do ponto de vista cognitivo. E isso acaba por afirmar aquilo que Ferraioli chama de decisionismo processual, ou seja, em falta de fundamentos empíricos precisos, vai prevalecer o caráter potestativo do juiz ou a forma como ele compreende e decide aquele fato diante de elementos concretos que permitam sustentá-lo. Essa investigação de ofício, ela traz um problema muito sério que é pouco estudado no processo penal brasileiro, que é a descontinuidade temporal entre a instrução e o julgamento. Se na inquisitoriedade romana e medieval havia somente a investigação, o fato é que na neo-inquisitoriedade napoleônica, a investigação precede o julgamento e forma aquele dossiê de provas que vai alimentar aquele julgamento. Então, nós temos uma descontinuidade entre o que se produz de prova e o que se julga, que não acontecia no modelo clássico greco-romano, em que as provas eram produzidas e apresentadas na audiência dentro de um juízo oral, permitindo que a formação do saber fosse feita naquele momento de forma contínua. Produz a prova, já se produz o saber. Essa descontinuidade leva a um cognitivismo direto. O saber é praticamente extraído das atas, daquele dossiê de provas, e não dos atos que deveriam ser realizados na audiência. Existe, naturalmente, uma desvalorização da audiência e do confronto discursivo probatório. A gente acaba prevalecendo a rigidez do protocolo escrito, superdimensionando o segredo, é uma característica muito presente da investigação brasileira, supervalorizar o segredo para além do momento em que ele se faria necessário. E uma outra característica que a gente poderia trabalhar, que é levantada pelo professor Franco Cordeiro, seria a fluidez de uma hipótese investigativa. O professor Cordeiro fala que ela parte de dados menos significativos, mas ela sempre cresce na mão do instrutor. Então, essas são características importantes de se dizer quando se trabalha
a investigação como instituição ou instância definidora desse saber. Eu estou chamando de investigação definidora desse poder, desse saber, porque o Brasil, na sua melhor tradição, trabalha com a formação de um saber pleno. A nossa investigação já permitiria chegar a uma decisão, o que não nos libertou de uma mentalidade puramente inquisitória. Então, da investigação, nós já poderíamos dar um salto para a decisão. Então, isso nos leva a um esvaziamento de processualidade, uma retirada de sentido do próprio processo penal e uma inversão. A prova é produzida antes e não produzida depois. Fica muito fácil de nós percebermos essa incongruência da realidade processual penal brasileira quando nós olhamos para a nossa história. Se pararmos para analisar as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, e até mesmo o Código de 1832 e a Reforma Processual de 1941, nós vamos observar que de 1500 a 1871, quando foi instituído o inquérito, nós trabalhamos com um procedimento declaradamente ligado à metodologia inquisitorial, que era o procedimento de formação de culpa antecipada, ou procedimento de formação preliminar de culpa. Então, vejam, nós estamos diante de uma tradição investigativa que reafirma aquilo que eu acabei de expor. Nós temos uma tradição em que o saber é formado de forma plena antes do julgamento. E após a neo-inquisitoriedade napoleônica, esse julgamento se transforma de uma forma absolutamente reducionista numa instância legitimadora do que se investigou de ofício anteriormente. Nós nunca aderimos ao juizado de instrução, isso se deve ao fato de que nós temos um país de dimensão continental, e essa dimensão territorial extensa do Brasil fez com que o legislador brasileiro, seja em 1832, seja em 1841, seja em 1871, seja em 1941, rejeitasse o juizado de instrução por entender que era impossível fixar um juiz em cada canto do território brasileiro. Nós tínhamos autoridades administrativas e depois policiais que poderiam se encarregar dessa investigação e, portanto, a investigação, na realidade continental brasileira, nunca ficou a cargo de um juiz, sempre ficou a cargo de inspetor de quarteirão, alcaide-mor, e até chegar em 1871 e criarmos a figura do delegado de polícia, responsável, então, por inquérito policial. Eu não vou ficar entrando em cada momento desse, porque a nossa palestra ela precisa ser organizada aqui de uma forma a gente poder chegar no nosso objetivo de fazer a correlação desse tema com a criminalidade econômica. Mas se eu me limitar a 1941, eu posso dizer que o inquérito, quando rejeitou o juizado de instrução, ele rejeitou ao argumento de que era para apurar infrações penais e sua autoria, que é o que os manuais ensinam sempre no capítulo de inquérito, mas acho que seria importante a gente voltar à exposição de motivo, porque ali diz uma coisa muito interessante, que para além de apurar infrações penais e suas autorias, faz-se necessário adotar uma cautela para evitar apressados errôneos juízos, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime, ou antes que seja possível uma exata e possível visão conjunta dos fatos. Veja bem, veja que na nossa tradição há uma preocupação inicial de formação desse saber pela via da oficialidade. Então, o saber penal ele é um saber extremamente ligado à relação de poder. Nós temos, por exemplo, nos países anglo-saxões, as hipóteses de investigação defensiva, a possibilidade dessa investigação contribuir com elementos de prova, esses elementos serem, em alguma medida, paritários com aquilo que o Estado possui, mas aqui não. Aqui nós sempre trabalhamos esse saber como parte de um discurso oficial atrelado ao poder que não se abria e nunca se abriu para uma forma de contestação. Dentro de um contexto de investigação de ofício, que ora ficou a cargo de um juiz, ora foi transferido para um delegado, nós apenas temos uma substituição de quem faria a formação desse saber, mas jamais deixamos de romper com aquela tradição iniciada na época da colônia, segundo a qual a primeira fase do procedimento penal se destinava a uma formação de culpa preliminar, ou seja, já se formava a culpa ali, para chegar aos dias atuais e continuar oficializando esse saber, e mais do que oficializando, fechando esse saber dentro dessa gestão autocrática, seja pela autoridade policial, seja pelo juiz,
fazendo então que o resultado final já ficasse praticamente condicionado diante do que se pretendia chegar. Não existe, na mentalidade inquisitória, possibilidade de se deixar o julgamento condicionado a incerteza e a abertura de um possível confronto discursivo probatório. Então, a melhor forma de se controlar o resultado de um julgamento seria controlando-se os elementos cognitivos que são introduzidos a partir de uma pesquisa seletiva dentro da investigação que se faz. Por que nós estamos trabalhando essa questão de investigação de ofício? Primeiro, porque ele é um tema absolutamente atual no Brasil. Nós estamos aí diante de um inquérito que resgatou essa tradição, que foi aberta no Supremo Tribunal Federal para se investigar fake news, e estamos diante de uma situação absolutamente contraditória, que quando o Superior Tribunal de Justiça resolveu abrir uma investigação de ofício para verificar se responsáveis pela Operação Lava Jato teriam extrapolado a sua esfera de competência, o próprio Supremo, que abriu a investigação de ofício, impediu que o STJ prosseguisse nessa investigação, mediante uma decisão liminar, que é recente, acabou não sendo confirmada ainda pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno. Mas vamos pegar só para a gente ver aqui o inquérito que o Supremo abriu. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo permite que haja a abertura de uma investigação de ofício coordenada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando houver uma infração à lei penal nas dependências da Corte, quando o delito envolver bens e serviços da Corte ou segurança dos ministros, servidores e demais pessoas que frequentam o tribunal, ou quando o investigado seja pessoa sujeita à sua jurisdição. Pois bem, quando eu pego a portaria do Supremo Tribunal Federal, que dá origem à abertura desse inquérito, nós observamos que não há nenhuma menção à infração cometida na dependência do tribunal, não há individualização das pessoas que seriam investigadas, não há delimitação de fato concretos, mas há tão somente notícia de que existem notícias fraudulentas, chamadas fake news, denunciações caluniosas e ameaças. Há notícias a tipo penais, não há notícias de fatos concretos que mereçam ser investigados naquela delimitação que caberia a uma hipótese investigativa. Pois bem, fiz aqui uma primeira correlação histórica do que seria essa investigação de ofício e acho que essa primeira colocação nos permitiria avançar para poder fazer alguma reflexão sobre os crimes econômicos. Nós saímos da Idade Média com uma preocupação muito clara com a concentração quântica dos poderes na figura de um juiz. Não é preciso lembrar que a inquisitoriedade religiosa acabou com o acto trium personarum e, nesse momento, separou a acusação e a própria atuação defensiva para concentrar tudo na figura do juiz. Quando nós estudamos inquisitoriedade religiosa, nós quase sempre se remetemos à transformação do acusado, que já era um sujeito de direito no processo greco-romano, num mero objeto de investigação. Mas nos esquecemos ou pouco refletimos sobre a própria condição da acusação. A acusação foi eliminada como uma função autônoma do processo penal, e isso existia no processo greco-romano de natureza acusatória. Isso se deu por força do pensamento de Alberto Gandino, que foi um dos responsáveis pela reconstrução do direito romano no início do século XII, quando já se fazia um esforço para resgatar o que se tinha na época de diplomas oriundos daquele período, e o que se tinha era somente, em latim, eram poucas pessoas que tinham essa capacidade, e o objetivo ali era recuperar o direito romano e opôs esse novo direito àquilo que havia sido criado a partir da miscigenação, da invasão alemã, da miscigenação europeia após a queda do Império Romano. Pois bem, quem foi Alberto Gandino? Alberto Gandino foi depois um juiz inquisidor de Bolonha, e foi ele que enumerou 11 teses, quase todas muito contraditórias, que não serviam para sustentar hipóteses, mas que vingaram, fazendo com que a acusação fosse
eliminada do processo penal e os poderes de acusação fossem concentrados na figura do juiz. Então, essa investigação de ofício medieval concentrava os poderes de investigar, acusar, defender e julgar. Nós chegamos no Iluminismo com uma crítica muito forte à estrutura de justiça inquisitória eclesiástica, e uma das preocupações imediatas era promover a desconcentração das funções no processo penal, resgatando o actum trium personarum. Claro que quando eu falo de actum trium personarum, estou falando de acusação, defesa e julgamento. Mas eu acredito que nós precisamos dar um passo além para poder também inserir nessa desconcentração, porque ela é importante por uma realidade de justiça democrática, fundada na separação de funções e na separação de poderes, seria muito importante também inserir a investigação. Então, eu acredito que o processo penal moderno deveria trabalhar com uma investigação autônoma, com uma acusação autônoma, com uma defesa autônoma e reservar à jurisdição aquela função que seria de julgar com tranquilidade os fatos que foram investigados e transformados numa hipótese acusatória com autonomia por outras autoridades que não o próprio julgador. Então, nós temos aí uma análise histórica do problema da investigação de ofício, a concentração de poderes que ela promoveu, a sua relação com a formação do saber e a sua relação com a história do processo penal. Eu vou pedir sempre para que as pessoas prestem atenção na nossa tradição de formação de culpa preliminar ou de culpa antecipada, porque isso prevaleceu no Brasil até 1871 e só deixou de ser utilizada como procedimento primeiro do processo penal quando foi substituída pelo inquérito, mas não há nenhuma possibilidade de se concluir que quando o inquérito foi introduzido no processo penal brasileiro, nós tenhamos rompido com aquela cultura de formação de culpa antecipada. O inquérito só mudou o nome, e o inquérito não se distancia de uma mentalidade inquisitória, a começar pela sua própria nomenclatura. Inquérito remete necessariamente à formação do saber na inquisitoriedade. A verdade e as formas jurídicas de Michel Foucault deixam isso muito claro, não há como contestar. Pois bem, qual a relação que a gente poderia fazer, depois dessa primeira parte, com o processo penal voltado para a criminalidade econômica? Pois bem, a gente está passando por um momento muito crítico da realidade brasileira. Eu sempre que toco nesse assunto, tenho cuidado de dizer que a corrupção é um problema crônico do dia a dia brasileiro. Primeiro porque a corrupção ela inverte a ordem de valores da atividade econômica, ela deixa de concentrar esses valores no empreendedorismo, na liberdade econômica, na livre iniciativa, na livre concorrência, para fazer com que as relações privilegiadas e de proximidade em relação ao poder prevaleçam, e isso acaba trazendo um grande prejuízo para o desenvolvimento do nosso país. Então, a corrupção é um problema crônico, é um problema que já foi superado e experimentado em outros países, não tem nada diferente no século XXI acontecendo no Brasil do que tem acontecido em outros países. Posso citar aqui os Estados Unidos e Inglaterra, há 100 anos atrás, tinha uma realidade muito parecida. O que tem de diferente é o nosso atraso, é o descompasso com a realidade mundial e ainda estarmos, junto com outros países de terceiro mundo, tão enraizados numa cultura de corrupção. Então, precisamos sim reconhecer que nós temos corrupção, que foi um problema crônico, histórico do Brasil, e aí não precisa ficar levantando bandeira ideológica de A ou B, em todo momento da história, em todos os partidos, em toda a ideologia, a formação do poder brasileiro se deu dentro de um capitalismo de Estado muito forte, em que ser amigo do rei ou de quem estava no poder trazia privilégios em relação a uma liberdade econômica e uma liberdade de concorrência. Tudo bem, mas aí vem o grande problema. Dialogar isso na sociedade está muito difícil. Eu gostaria muito que quem tivesse criado o conceito de devido processo legal ou estruturado o sistema de justiça dentro de ideias e dentro de princípios de julgamento fosse eu, seria uma ideia brilhante. Mas não fui eu que criei isso. Esse é um debate antigo da própria civilização, que começa no século XII, no século XIII, que tem como marco a Magna Carta, que todos nós sabemos, que apesar de naquele momento não estender o devido processo legal indistintamente a todos os cidadãos, senão àqueles que eram
os donos da terra e que dividiam uma estrutura de poder com a realeza, ela criou ali, naquele momento, as raízes do que viria a ser, depois de uma construção secular, formas de promover um julgamento em consonância com o Estado de Direito. Então, o que nós precisamos saber é que, na mesma necessidade que nós temos de combater a corrupção, de combater a criminalidade econômica, a sonegação fiscal, o crime ambiental, fazendo uma grande abrangência de tudo aí que possa se encaixar dentro desse espectro, nós temos a mesma necessidade de promover esse combate e essa reprovação de condutas ilícitas pelo sistema jurídico do devido processo legal. O nosso tema, para não se deixar perder, é investigação de ofício. Então, vamos ver qual a relação da investigação de ofício com o maior procedimento de investigação do mundo de combate à corrupção conhecido internacionalmente. Tem muito mérito, mas também tem muito espaço para se fazer uma grande reflexão. Hoje já é conhecido, seja porque houve inicialmente uma invasão indevida que não deve ser incentivada de celulares dos responsáveis pela condução da operação, seja porque, na sequência, se investigando e se decretando medidas cautelares contra essas pessoas que fizeram essa invasão indevida, se apropriaram dos celulares deles, fizeram uma perícia nos celulares apreendidos, se encontrou cerca de 7 ou 8 vezes mais volume de informação interceptado indevidamente do que aquele que havia sido passado pelo intercept. Então, nós temos duas fontes, isso é preciso ser dito. Primeiro, de uma prova indiscutivelmente ilícita de invasão de celulares por hackers, que não pode ser, de forma alguma, incentivada no direito. Segunda, uma prova pericial que foi feita num processo penal, autorizada por um juiz, com base num pedido formulado por uma autoridade policial que estava investigando, que apreendeu os celulares dos hackers e que fez o encontro, a partir de uma prova pericial, de inúmeras mensagens que foram de voz, inclusive, e de texto, inclusive, apropriadas, mas que agora havia sido produzida por meio de procedimento legal, medida cautelar, perícia processual penal. Perfeito. Essas mensagens mostram uma proximidade muito grande entre o juiz responsável pela investigação, os procuradores da República responsáveis pela acusação e a própria polícia responsável pela investigação. Eu queria chamar atenção para um detalhe da realidade para mostrar que o nosso discurso e a nossa fala não está tão dissociado assim dessa realidade. Quando o ex-juiz se tornou ministro da Justiça, ele basicamente levou para o Ministério da Justiça delegados que conduziram e participaram da Operação Lava Jato com ele. Não haveria nenhum problema, claro, se não houvesse essa proximidade indesejada que se converteu em orientação, que se converteu em discussão de hipóteses, que se converteu em discussão de estratégias. Então, se nós tivemos ali, num determinado momento, um olhar histórico sobre a investigação de ofício, que deveria ser apenas histórico, e não me permitir fazer uma palestra hoje, porque nós não estamos mais na historiedade romana, nós não estamos mais na historiedade religiosa, e não estamos mais na neo-historiedade napoleônica, o fato é que eu não consigo me desprender dessa mentalidade secular, porque, embora eu esteja no Estado de Direito e a nossa Constituição priorize um princípio de separação de poderes, que pode ser compreendido na nossa realidade com separação de funções, para que o poder seja democraticamente exercido, fiscalizado, controlado e conte com expedientes participativos, porque é isso que uma democracia exige, nós estamos vendo, dentro dessa prática de crimes econômicos, o contrário. Sempre uma proximidade muito grande entre o juiz que vai fazer o julgamento ao final dessa investigação, fazendo com que ele tenha conhecimento do que está sendo investigado, das interceptações telefônicas, do material apreendido, do andamento da investigação, tudo de uma forma muito próxima e intensa, que naturalmente faz a afetação da sua imparcialidade, da sua cognição, e por não termos uma separação entre os juízes responsáveis pelas cautelares, eu particularmente não gosto da expressão juiz de garantias, que é uma expressão espanhola, o juiz, para mim, ele é responsável pelas cautelares na investigação. Como a gente não tem essa separação entre cautelaridade e processo,
nós temos ainda a realidade viciada de que o próprio juiz que faz todo esse acompanhamento de cautelar, interceptação telefônica, cautelar probatória, cautelar de bloqueio de bens, que acompanha e homologa uma delação, vai ser o juiz que, ao final, vai fazer o seu pronunciamento. Então, eu me permitiria perguntar, será que nós estamos tão distantes assim de uma investigação de ofício, com todos os seus problemas que nós citamos, gestão autocrática de prova, formação de um saber pelo decisionismo potestativo, desvalorização da audiência. Para que vai servir a audiência depois se o juiz já conhece todo o material probatório, toda a delação, antes dele ouvir a defesa? Superdimensionamento do protocolo escrito, cognitivismo indireto. Será que nós estamos tão distantes dessa realidade quando não estamos com um juiz responsável exclusivamente por esse primeiro momento? Quando não estamos separando o juiz que vai julgar para que ele tome conhecimento a partir do debate em contraditório, do confronto discursivo probatório que se instaurar? Será que nós estamos tão distantes ao ponto de nos poder permitir ficar tranquilo e entender que a nossa investigação segue preceitos constitucionais, democráticos, de um devido processo legal, apenas introduzindo elementos para formar uma hipótese acusatória e nortear a acusação na produção da prova, ou será que nós continuamos presos naquela tradição secular e inquisitorial de formação de culpa antecipada? Então, são essas as preocupações que eu gostaria de trazer. Em alguns processos que nós estamos atuando como advogado relacionados a essa criminalidade econômica, as delações estão sendo juntadas ao final das audiências, praticamente quando se está nas alegações finais. Como é que nós vamos ter acesso ao material de delação depois e utilizar esse material para confrontar a palavra do delator, se nós já passamos pela fase de instrução, se as audiências já se encerraram? Como é que nós vamos poder trabalhar em isonomia processual com o órgão de acusação se a investigação tendo se encerrado, a delação tendo sido feita, nós entramos nas audiências sem conhecer o que está sendo colocado, o que está sendo sustentado pelo delator e explorado pelo órgão de acusação? Nós precisamos nos lembrar que nos Estados Unidos, país em que a delação alcançou grande proporção, o delator é julgado primeiro. Então, quando se vai julgar o réu, já se sabe o que o delator falou, já se sabe quais são as provas que ele apresentou. Nós precisamos saber que, sem você ter acesso ao material da delação, você vai numa audiência para tomar conhecimento, naquele momento, do que está sendo delatado. A delação nada mais é do que uma confissão em que você assume a responsabilidade e imputa o terceiro para poder fazer um acordo com o Estado se beneficiar, mas ela não tira essa natureza de confissão. E nós estamos, dentro dos americanos e ingleses, dizem isso com muita propriedade, deixando de fundar o nosso processo penal numa busca obsessiva pela confissão. Não estou aqui dizendo se a delação tem que ocorrer ou não tem que ocorrer, se a delação é errada ou é correta. A delação sempre fez parte da história do mundo, da história do processo penal, nós não vamos acabar com ela. Eu acho até essa discussão verdadeiramente inócua. Mas o que me interessa já que nós vamos ter que trabalhar com delação, conviver com delação, é como procedimentalizar a delação e como salvar a segunda fase do procedimento penal, que é a fase, efetivamente, da processualidade e de formação de um saber que deva ocorrer ali, se viabilize sem os problemas de blindagem de prova, sem os problemas de blindagem de cognição. Eu queria apenas citar um exemplo concreto para que todos tenham muito claro o que está sendo dito aqui, qual é a oposição a essas investigações. Em 2015, é importante se dizer isso, no auge dos processos da Lava Jato, as defesas somente tiveram acesso ao material da delação quando o Supremo Tribunal Federal determinou que elas tivessem acesso. Isso ocorreu em junho de 2015, quando as audiências de instrução se encerraram em maio de 2015. Naquele momento, o processo já estava para a sentença e já tinha sido superado, inclusive, as alegações de acusação e de defesa. Aí se abre para a defesa o material de delação quando o processo já está pronto para julgamento. Para a defesa fazer o quê? E eu queria registrar que um dos processos de 2015 não foi julgado naquele período e foi retomado somente em 2020. E no ano de 2020, quando esse processo foi retomado, a delação já estava aberta, o material já estava à disposição desde 2015.
Então, com base no que se foi colocado, foi-se possível, pela primeira vez, ir para uma audiência, ouvir um delator, com base no material e de se fazer confronto. Uma das provas que foi apresentada pelo delator como prova de participação de terceiro foram extratos de conta telefônica. Os extratos continham registros de ligação em que 90% era inferior a 1 minuto, 60% inferior a 50 segundos, a 40 segundos. Então, o que estava condenando um processo de uma realidade macro, em que você tinha crime organizado, tinha fraude de licitação, tinha cartel, tinha corrupção, eram ligações telefônicas, em sua maioria, de 40 segundos. Aí eu pergunto, é essa a prova? Tudo bem que seja a prova, então, mas vai se dar a oportunidade à defesa de exercer efetivamente defesa? De confrontar a palavra do delator? Então eu vou colocar uma coisa aqui com muita tranquilidade, porque está gravado, as audiências lá são gravadas, e podem ser vistas por qualquer pessoa. Sabe o que aconteceu quando a defesa pegou esse extrato telefônico, que era a prova que estaria a condenar as pessoas por participação nos esquemas de corrupção da Lava Jato? Sabe o que aconteceu quando a defesa pegou esse extrato telefônico e começou a fazer a pergunta pelo delator? Eram 3 da empresa. O primeiro disse que essas conversas por telefone se referiam apenas às questões do dia a dia dos consórcios entre as empresas. O segundo disse que essas conversas não tinham nada de relação com os fatos que estavam sendo impugnados. E o terceiro, preste atenção no que eu vou dizer, disse que não foram eles que juntaram essas provas, foi o próprio Ministério Público Federal que entregou no momento da relação, porque eles não tinham prova. Então eu volto aos problemas que nós citamos da investigação de ofício. A gestão autocrática de uma prova, que remete ao decisionismo processual ante a falta de elementos empíricos, dados cognitivos que permitam fazer o julgamento, a descontinuidade temporal entre instrução e julgamento. Nós estamos sendo julgados por questões que foram coletadas lá atrás e ao qual nós não temos acesso. O cognitivismo indireto, o saber é formado nas atas, nas escriturações que a inquisitoriedade faz e não nos atos que a mentalidade não inquisitorial exige que se realize em audiência. Uma plena desvalorização da audiência. Para que eu vou ter uma audiência se a delação já está lá, está blindada, a defesa não vai ter acesso? Isso é uma minimização da processualidade, é uma completa renúncia ao confronto discursivo probatório. O superdimensionamento do segredo. A hipótese fluida e crescente na mão de quem instrui e de quem investiga. Essa realidade eu estou citando a Lava Jato como exemplo, porque é o grande exemplo e é o que fundou tradição para as demais operações que estão acontecendo no Brasil. Mas nós temos vários processos em que o material da delação é juntado no meio das alegações finais. As pessoas que são mais antigas aqui vão se lembrar que até os anos 2000 era muito comum encontrar jurisprudência sustentando que a condenação era legítima com base em elementos do inquérito. A Constituição de 88 já tinha introduzido a presunção de inocência no Brasil há pelo menos 12 anos. Foi preciso avançar mais 8 anos para que houvesse uma reforma no Código de Processo Penal e que viesse instituído no artigo 155 que o juiz só pode formar sua convicção a partir dos elementos produzidos em contraditório judicial. Então, no mínimo que nós temos que analisar é que nós continuamos presos num procedimento ou numa cultura de formação de culpa antecipada, com uma blindagem cognitiva e sem valorizar a audiência, sem valorizar o confronto discursivo probatório e naquilo que eu enxergo como mais problemático do processo penal nesse início do século XXI. Nós estamos resgatando a investigação de ofício. No caso do inquérito do Supremo Tribunal Federal, me permitam dizer, com um agravante em relação às próprias investigações medievais, as próprias investigações romanas, porque lá o juiz investigava, mas ele não era vítima. Se o problema da inquisitoriedade
foi a concentração quântica de poderes na figura de um único sujeito processual, o problema que eu vejo no inquérito de ofício instaurado a partir de agora é que nós temos agora uma absoluta concentração, porque agora não é só quem investiga, quem acusa e quem julga, senão a própria vítima fazendo isso. Então nós eliminamos o último sujeito do processo penal. Agora eu deixo uma pergunta para encerrar e a gente ter uma oportunidade para o debate. Será que a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público Estadual e o nosso Ministério Público Federal não estão preparados para conduzir essas investigações sem que elas ocorram dentro do Poder Judiciário, por mais que envolvam autoridades judiciais, por mais que ocorram nas dependências dos tribunais? Será que nós não temos condição de hoje entregar essa investigação à polícia para que ela faça com a coordenação do Ministério Público? Será que o que justificaria a investigação de ofício seria uma incapacidade investigativa do Ministério Público e da Polícia Civil e Federal? Não acho possível sustentar, por algum argumento, qualquer que seja, essa hipótese. Então, eu queria colocar aqui a minha preocupação com a investigação de ofício, com a tradição brasileira de formação de culpa preliminar, com a restauração da investigação de ofício na forma como eles estão acontecendo e com a eliminação da processualidade, porque estamos dando sobrevida a esse expediente de formação de culpa antecipada. Nós não vamos abrir da investigação, a mão da investigação. Não vai haver processo penal sem uma investigação preliminar. Nós não vamos voltar às deficiências do processo penal acusatório grego e romano. Nós vamos ter um processo penal com um elemento fortíssimo de inquisitoriedade, que é a investigação. A questão é como fazer com que essa investigação tenha o menor grau de inquisitoriedade dentro de um processo penal que se realize dentro de um constitucionalismo democrático. Era isso que eu queria dizer. Agradeço imensamente ao convite que me foi feito pelo Fernando Galvão e coloco-me à disposição de todos aí para a gente aproveitar o tempo que resta. Só agradecer ao convite, parabenizar o Fernando novamente pela organização do evento. Nós estamos todos vivendo um momento muito difícil, todos tivemos que nos readaptar às nossas funções no último ano, e eu particularmente expresso a minha alegria porque a universidade, mesmo tendo que se adaptar com alguma agilidade, ela continua mantendo a sua tradição, ela conseguiu dar conta do recado, manter as atividades acadêmicas, não apenas as regulares, que são as que mais nos preocupam, que são as de sala de aula, mas, sobretudo, as atividades complementares, que são muito importantes, como um seminário dessa envergadura. Então, eu queria apenas agradecer mesmo a oportunidade, parabenizar, incentivar a todos os colegas que continuem organizando eventos como esse, e também agradecer aqui ao Lélio pela parceria. O Lélio, a gente se conheceu na época da fundação do Instituto de Ciências Penais, né, Lélio? Depois ele cumpriu a carreira aí pelo interior, mas estamos tendo a oportunidade de reencontrar agora, é sempre um grande prazer, pessoa por quem eu sempre tive infinita admiração. Então, só agradecer mesmo e devolver a palavra aí para que ela possa ser passada ao professor Felipe, para que ele tenha a oportunidade de fazer a sua exposição. Muito obrigado e um bom dia a todos. O professor Leonardo Marinho, que é meu amigo há tantos anos já, quando ele foi mencionar há quanto tempo que ele lhe conhece, fui também fazendo as contas. E nós começamos a enxergar aí que chega a ponto de termos mais tempo de amizade do que tempo de não amizade. E é um prazer, professor Leonardo, sempre crítico, mas um crítico que mantém a elegância, mantém o respeito, e que tem nos liderado no departamento com uma condução leve e segura. Então, ouvi-lo é sempre um prazer, sempre um prazer. Passo a palavra para o coordenador, doutor Fernando Galvão, se deseja realizar perguntas. Eu reputo que esse tema desenvolvido pelo professor Leonardo é de uma importância, sim, absoluta em momentos em que nós
realmente enfrentamos ataques sérios à democracia. Me parece que essa expressão, ataque à democracia, acabou sendo apropriada por uma determinada perspectiva ideológica, com um determinado fim político, mas me parece que nós ultrapassamos, de fato, todos os limites que uma perspectiva democrática impõe à apuração de crimes por meio de um processo. Eu não sei como isso pode terminar. A sensação é que não vai terminar bem. Professor Leonardo, será que nós cansamos da democracia? Essa é uma expressão. Professor Felipe, seja bem-vindo. Será que nós cansamos da democracia? Eu tenho lido em alguns espaços de reflexão de que nessa fase de pós-democracia, alguns atores se sentem legitimados a salvar a pátria, a salvar as coisas e fazer o que bem entende sem nenhum limite. Será que o Supremo se coloca nessa perspectiva? E o que é que vai ser ao final? Quer dizer, nós temos um inquérito que, salvo engano, o professor Felipe fez uma memorável sustentação oral numa audiência pública, um orgulho imenso para a faculdade, sinceramente. Eu já demonstro minha admiração pelo trabalho do professor Felipe, dos colegas, do professor Leonardo também, há muitos anos, mas essa é uma passagem memorável da história da faculdade. O que o senhor acha que vai acontecer, professor Leonardo? Assim, se um dia o inquérito acabar, né? Que a gente não tem essa perspectiva. O inquérito, salvo engano, o professor Felipe me corrija, ele já dura mais de 2 anos. Se um dia o inquérito instaurado de ofício pelo Supremo acabar, como é que vai ser? Será que o MP vai oferecer denúncia? E se ele não oferecer denúncia, como é que nós ficamos? Com uma série de prisões, inclusive determinadas ao curso desse procedimento que, meu Deus, eu não consigo nem explicar, né? O que o senhor acha que vai acontecer? Com sinceridade, eu acho que nós teríamos, ao final desse inquérito, um repertório extraordinário para que o Saramago pudesse fazer o 2º volume do ensaio sobre a lucidez. O senhor se referiu a momentos antes sobre a possibilidade de estarmos cansados da democracia. O Brasil tem uma experiência muito curta com a democracia, mas eu acho que talvez essa seja a grande natureza da experiência democrática. A tolerância, ela é cansativa, ela é um desafio diário. Por quê? Porque se é democracia, nós vamos conviver com a diversidade, com a diferença, com o radicalismo, com a abertura que as redes sociais hoje concedeu para inúmeras pessoas que não sabem se expressar, que são agressivas, que são ofensivas, que têm o direito de estarem inconformados ou se indignarem com o poder, seja uma decisão do Supremo, seja uma decisão do juiz. Isso é da democracia. Isso é da democracia. Faz parte desse aprendizado resgatar o equilíbrio e resgatar a elegância, resgatar. Essa democracia só não pode permitir que o debate se estenda. Então, um grande desafio para nós hoje, na democracia incipiente brasileira, é saber lidar com essa intensidade com que a divergência tem sido colocada. Talvez nós precisemos todos de um treinamento para poder saber colocar a nossa palavra e saber divergir. Divergir não é o problema. O problema é desacatar o momento último em que você permitiu divergir, que é uma decisão judicial. Eu posso, inclusive, cumprir uma decisão judicial dizendo estou divergindo, mas vou cumprir, mas eu não posso deixar de cumpri-la. Podemos citar como exemplo a recente liminar concedida para que se abram os templos religiosos em período de pandemia.
nosso prefeito foi uma das autoridades nacionais que se opôs contra. Foi para a rede, falou que não concordava, etc. e tal. No final, cumpriu. A democracia é isso, ainda que a decisão esteja errada. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Então, esse é o grande desafio. Mas esse inquérito, eu acredito que vai acabar com total falta de lucidez. Total falta de lucidez. O professor Felipe aqui, eu quero aderir aqui à manifestação do professor Fernando, porque fez uma sustentação oral memorável e absolutamente em consonância com a tradição libertária da Faculdade de Direito da UFMG. Né? Fico feliz de que, em nome de todos os institutos do advogado, tenha sido um mineiro e, sobretudo, um professor da Faculdade de Direito que tenha tido a tranquilidade para fazer essa sustentação. Porque é preciso te dizer uma coisa. Muitas pessoas foram contra. Foram contra por entender que não se poderia tolerar agressão ao Supremo Tribunal Federal. Não tem ninguém aqui defendendo agressão ao Supremo Tribunal Federal. Eu nunca agredi o Supremo Tribunal Federal, mas eu não tenho problema nenhum de discordar do Supremo Tribunal Federal, como não teria problema de discordar do Fernando, do Felipe, do Lélio. É a democracia. Eu só me esforço para ser elegante numa eventual divergência. É o que a gente faz. Nós discordamos de tudo na vida durante o dia, só não podemos discordar em nome do direito. Então, eu quero aqui ratificar a palavra do professor Fernando, porque o Felipe honrou as tradições da faculdade, honrou o nosso compromisso histórico com a liberdade e fez uma sustentação de coragem quando muitos eram contra. Eu quero deixar esse registro público aqui. Muitos eram contra. Não podemos enunciar o direito, ainda quando haja um ataque indevido e intolerante ao Supremo Tribunal Federal. Até para tratar disso, eu preciso recorrer e me prender ao direito. Bom dia a todos os amigos que compõem a nossa mesa virtual de coordenação dos trabalhos e também a todos os telespectadores. Falar em tréplica, depois de ouvir elogios tão generosos e exagerados, eu me sinto constrangido. Acho melhor, talvez, falar em agradecimento. E, de fato, não foi fácil, depois que talvez a história comece a deitar seu sono sobre os fatos, fique mais fácil de se enxergar o que de fato foi criticado naquela sustentação oral e no parecer do saudoso professor René Ariel Dotti, que embasou a nossa participação. Despido de quaisquer cores partidárias, vejo que nós temos que, com duras penas, manter a nossa coerência de defesa dos institutos jurídicos, principalmente nós do processo penal, uma vez que a nossa área é uma área de controle e modulação do próprio poder do Estado. Agradeço mais uma vez aí as palavras e estou bem ansioso pela minha oportunidade de expor o meu tema. Eu queria só fazer uma observação, não tem a ver com o discurso, porque eu ainda não tive oportunidade de assistir, mas pretendo, que eu acho que talvez possa nos ajudar a compreender aqui. Eu penso que nós estamos vivendo uma época com um problema muito grave, que é o populismo. E isso não é um problema só do Brasil, é um problema que está rodando o mundo. E eu conversava, fazer algumas reflexões com o professor Fernando, aqui à base do café, pouco antes do nosso evento, porque o populismo tomou conta do mundo, não é só do Brasil. Infelizmente, ele é uma situação que não ajuda. O que eu acho que nós buscamos aqui são reflexões, diálogo, tentar entender o outro, compreender, tentar melhorar as ciências criminais. E eu li recentemente esse livro aqui, eu não sei se vocês já tiveram, é um livro muito interessante, que é Populismo, uma breve introdução, do Simon Torney. Porque eu vejo, às vezes, professor Felipe, professor Leonardo, professor Fernando, as pessoas falarem que porque isso aí é populismo e tal. O populismo, eu penso que populismo nenhum é bom, mas também não podemos achar que populismo é uma coisa de extrema-direita. Não, existe populismo de esquerda. Isso aqui é um livro escrito por um marxista. Eu estou fazendo os fechamentos aqui. Então, assim, eu penso que o populismo, que não está só no Brasil, está na Europa, lá nos países pequenos, tem governos lá
na Europa, de países pequenos, que estão vivendo a mesma situação nossa aqui. E acaba que essa situação contamina as ciências criminais. Porque as ciências criminais faz parte do Estado. Os Estados Unidos viveu isso até pouco tempo atrás, e infelizmente, isso, pelo que eu estou vendo, isso afasta o diálogo, afasta os aspectos substanciais e formais da democracia e vai afetar as ciências criminais. Então, eu acho que, além de todo o problema que nós estamos vivendo, que o professor Leonardo colocou aqui bem, e o professor Felipe também falou sobre o discurso, nós vemos hoje esse problema do populismo, e isso não vai acabar tão cedo. Infelizmente, é uma tendência. Por quê? Só para acabar essa parte aqui. O populismo, ele incentiva aventureiros surgirem, e pessoas que não têm a condição mínima de estarem ocupando algumas funções. E isso isso já afeta, inclusive, a nossa área. Sem usar nomes, a nossa área está cheia de aventureiro, infelizmente, aventureiros, né? Então, eu só queria deixar isso aqui, porque o populismo acho que é uma coisa que a gente deve se preocupar para os próximos 10 anos, porque ele não vai acabar mudando o governo A, B ou C, porque isso está acontecendo em vários países do mundo. E nos países grandes da Europa, os populistas, gente, muito extremistas mesmo, estão em terceiro, quarto lugar nas pesquisas, ou seja, esse pessoal pode virar a mesa e tem primeiro. Por quê? Fake news, um monte de situação, a perda da razão. As pessoas não raciocinam mais, as pessoas escrevem coisas no Twitter que a gente fica assim, meu Deus, cadê a razão? Um mínimo de razão. Não somos máquinas, mas cadê a razão? Então, eu penso que isso está afetando as ciências criminais também. Eu estou me sentindo assim tão feliz e confesso que pensei que não fosse participar desse primeira fase, né, do seminário, na parte da manhã, e, digamos assim, acabei ficando, né, por sua generosidade, mas um encontro como esse permite essa conversa entre nós, que isso é tão produtivo, tão assim, necessário, não é? Então, eu estou também assim, muito feliz de estar podendo dialogar com o professor Lélio Braga Calhau, um queridíssimo amigo. Acho que conheci o Lélio na mesma época que o Luiz Greco, mais de 20 anos atrás, e é uma oportunidade tão feliz da gente estar trocando impressões. O Lélio indica livros, assim, sensacional. Isso eu acho que é o objetivo maior, né, desses nossos encontros, que, não podendo ser presencialmente, né, fisicamente, estão se desenvolvendo muito bem, não é, com a plataforma e o comando aí muito habilidoso do professor Lélio Calhau. Muito obrigado, meu querido amigo. Só registrar esse agradecimento.